Jezabel foi a esposa do rei Acabe, que governou o reino de Israel no Antigo Testamento. De acordo com o livro dos reis, Acabe era considerado o pior de todos os reis. Ele governou por 22 anos, tempo em que causou muitos problemas. Acabe superou todos os seus antecessores em maldade. Ele se tornou rei de Israel no 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá, e governou em Samaria por 22 anos. Durante seu reinado, Acabe fez o que era mal mais do que todos os que vieram antes dele. E aconteceu que, como se fosse uma coisa trivial para ele seguir nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ele se casou com Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi servir e adorar Baal. Assim ele ergueu um altar para Baal na casa de Baal, que construiu em Samaria. Acabe também fez um poste sagrado, Asherá, provocando mais a ira do Senhor Deus de Israel do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Este era o homem com quem Jezabel se casou. Jezabel era filha do sacerdote rei Etbaal, governante das cidades fenícias de Tiro e Sidom. Seu nome em fenício significava primavera, mas em hebraico, Jezabel significava lixo, e era assim que ela era conhecida. Era evidente que ela usou Acabe para alcançar seus próprios objetivos malignos, e ele precisava de pouca persuasão. Esta foi a primeira vez que um rei de Israel se aliou em casamento com uma princesa pagã. O governo de Jezabel. Jezabel persuadiu Acabe a aceitar Baal, um deus da natureza, após se casarem. Como uma mulher desejando maior poder, ela queria eliminar aqueles que ousavam questioná-la. E ela mandou matar a maioria dos profetas de Yahweh a seu pedido. Ela é a primeira e mais poderosa agitadora da perseguição contra os santos de Deus. Ela não poupou esforços para manter sua idolatria em todo o seu esplendor ao seu redor, guiada por nenhum princípio e sem temor de Deus ou dos homens. Jezabel era muito dedicada ao seu culto pagão. Ela tinha 450 profetas de Baal sob sua proteção, além de 400 profetas dos bosques, também conhecidos como Asherá ou Astarte, uma deusa fenícia que comiam à sua mesa. Então Elias mandou reunir todo o Israel no Monte Carmelo, junto com os 450 profetas de Baal e os 400 profetas dos bosques que comiam à mesa de Jezabel. As ações de Jezabel foram extremamente prejudiciais para os reinos de Israel e Judá. Seus atos malignos e tirânicos despertaram a justa vingança de Elias, que previu corretamente uma severa seca como retribuição divina contra Jezabel. Elias é considerado um dos maiores profetas de Israel. As ações de Jezabel foram extremamente prejudiciais para os reinos de Israel e Judá. Seus atos malignos e tirânicos despertaram a justa vingança de Elias, que previu corretamente uma severa seca como retribuição divina contra Jezabel. Elias é considerado um dos maiores profetas de Israel. Embora não tenha um livro próprio na Bíblia, o livro dos reis relata mais sobre sua vida do que sobre a maioria dos reis. Elias é mais conhecido por seu confronto com os profetas de Baal, que Jezabel havia trazido para o palácio. O objetivo era ver quem prevaleceria, as forças de Jezabel ou a força de Deus. Esta é uma história muito conhecida. Elias construiu um altar e desafiou os profetas de Baal a construírem seus próprios altares ao lado do dele e invocarem seus deuses para mandar fogo e consumir o sacrifício. Foi uma ideia engenhosa. Hoje sabemos que sob os altares de Baal havia um túnel onde um sacerdote se escondia e ateava fogo à madeira enquanto o povo clamava ao Deus. Elias, de forma inteligente, pediu que construíssem seus altares ao ar livre e prometeu construir o dele da mesma forma, mas com água para aumentar o desafio. Ele estava tão confiante que zombou dos sacerdotes, dizendo que, se seu experimento falhasse, ele seria executado. Elias os provocou a gritar mais alto, sugerindo que seu Deus estava de férias ou precisava se aliviar. Foi um momento crítico na história das tribos do norte. O fogo enviado por Deus consumiu o sacrifício de Elias, mostrando a Israel quem era verdadeiramente poderoso. Os profetas de Baal foram derrotados. Darei a você a herança de meus antepassados. Ele se deitou em sua cama, amuado, e se recusou a comer. Sua esposa Jezabel entrou e perguntou: por que você está tão abatido? Por que não quer comer? Ele respondeu: porque eu disse a Nabote, o jezreelita,
Venda-me sua vinha, ou se preferir, eu lhe darei outra vinha no lugar dela. Mas ele disse: Não darei a você minha vinha. Jezabel, sua esposa, disse: É assim que você age como rei de Israel? Levante-se e coma, anime-se. Eu conseguirei para você a vinha de Nabote, o jezreelita. Então ela escreveu cartas em nome de Acabe, colocou o selo nelas e as enviou para os anciãos e nobres que viviam na cidade de Nabote. Nessas cartas ela escreveu: Proclamem um dia de jejum e coloquem Nabote em um lugar de destaque entre o povo. Coloquem 2 homens perversos diante dele para acusá-lo de ter amaldiçoado Deus e o rei. Depois, levem-no para fora da cidade e apedrejem-no até a morte. Os anciãos e nobres que viviam na cidade de Nabote fizeram como Jezabel ordenou nas cartas que ela havia escrito. Eles proclamaram um jejum e colocaram Nabote em um lugar de destaque entre o povo. Então, 2 homens perversos vieram e se sentaram diante dele, acusando-o diante do povo, dizendo: Nabote amaldiçoou Deus e o rei. Eles o levaram para fora da cidade e o apedrejaram até a morte. Depois, enviaram a notícia a Jezabel. Nabote foi apedrejado até a morte. Assim que Jezabel ouviu que Nabote tinha sido apedrejado até a morte, ela disse a Acabe: Levante-se e tome posse da vinha de Nabote, o jezreelita, que ele se recusou a vender para você. Ele não está mais vivo, mas morto. Quando Acabe ouviu que Nabote estava morto, ele se levantou e desceu para tomar posse da vinha de Nabote. Então, veio a palavra do Senhor a Elias, o tesbita: Desça e encontre-se com Acabe, rei de Israel, que governa em Samaria. Ele está na vinha de Nabote, onde foi tomar posse dela. Diga a ele: Assim diz o Senhor, você cometeu assassinato e tomou posse do que não lhe pertencia. E ainda, no lugar onde os cães lambiam o sangue de Nabote, os cães lamberão também o seu sangue. Isso acontecerá com você. Acabe disse a Elias: Então você me encontrou, meu inimigo. Eu o encontrei, respondeu Elias, porque você se vendeu para fazer o mal. Ele diz: Estou trazendo desgraça sobre você. Acabarei com os seus descendentes e exterminarei todos os homens de Acabe, tanto escravos quanto livres em Israel. Farei com que a sua casa seja como a de Jeroboão, filho de Nebate, e como a de Baasa, filho de Aías, porque você provocou a minha ira e fez Israel pecar. Quanto a Jezabel, o Senhor diz: Os cães devorarão Jezabel junto ao muro de Jezreel. Os cães comerão aqueles que pertencem a Acabe, que morrerem na cidade, e as aves se alimentarão dos que morrerem no campo. Nunca houve ninguém como Acabe, que se vendeu para fazer o mal para o Senhor, incitado por Jezabel, sua esposa. Ele se comportou da maneira mais. Quando Acabe ouviu estas palavras, rasgou as suas roupas, vestiu um pano de saco e jejuou. Ele se deitou em pano de saco e foi humilde. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tesbita: Você reparou como Acabe se humilhou diante de mim? Por isso não trarei esta desgraça durante a vida dele, mas sim sobre a sua casa nos dias do seu filho. Jezebel foi jogada e derrubada. Acabe pereceu em uma batalha com os sírios alguns anos depois, e Jezebel reinou por mais quase 100 anos. Eliseu, o profeta herdeiro de Elias, continuou a missão de erradicar o culto a Baal. Ele instalou um comandante militar chamado Jeú como rei de Israel, o que provocou uma guerra civil, já que Jeroboão, filho de Acabe, e Jezabel então governava. Jeú era um comandante de carros de guerra para o rei de Israel, Acabe, e seu filho Jeorão, na fronteira de Israel, enfrentando Damasco e a Síria. O profeta Eliseu chamou um homem do grupo dos profetas e disse a ele: Prenda o seu manto na cintura, pegue esta vasilha de óleo de oliva e vá para Ramote-Gileade. Quando chegar lá, procure Jeú, filho de Josafá, e diga a ele: Assim diz o Senhor, eu o unjo rei sobre Israel. Gostaríamos de aproveitar este momento para expressar nossa mais profunda gratidão a cada um de vocês que tem acompanhado e apoiado o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, convidamos você a se juntar a nós nessa jornada emocionante. Ao se inscrever, você receberá notificações sempre que lançarmos novos vídeos. Muito obrigado!